Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, professor de Geografia do sétimo ano, né? Sétimo e nono ano, e hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o que estudamos na Geografia do sétimo ano, né? Basicamente, o sétimo ano ele estuda Brasil. Então nós estudamos os fatores naturais, sociais e regionais do Brasil. Hoje eu estou com os meninos do sétimo ano B, com a Carol, com a Laura, com a Eduardo e com o Felipe. E nós vamos fazer aqui dar um feedback, né? Discutir um pouquinho, resumir tudo aquilo que foi discutido esse ano, tudo não, né? Mas parte do que foi estudado esse ano e o que mais interessou a eles sobre o assunto, né? E alguém quer começar a falar? Eu achei legal, do que a gente estudou, a região norte, que tem como base o extrativismo vegetal, que o extrativismo mineral também lhe atrapalha. O vegetal, a gente tem ali como uma das principais atividades de extrativismo vegetal, de maneira sustentável, né? Como a extração do látex. Né? A extração do látex, né? E de maneira predatória, a caça dos indígenas. A mineração, né? A mineração para... O garimpo, né? A extração do ouro, né? Os garimpeiros que ficam na floresta e acabam prejudicando a vida dos indígenas, né? Dos povos originários da região, né? Tem também a pesca, ajuda na economia da região norte também. É a base alimentar, né? Muitos ali se alimentam justamente do peixe, não só os indígenas, né? Os povos originários, mas também os ribeirinhos, né? A população que vive na floresta, vive às margens dos rios, que vivem da pesca. Então, os rios são uma fonte de alimento também, né? Além de transporte. Porque nós estamos falando de uma região de floresta muito densa, né? Muito densa e acaba sendo difícil andar lá dentro, né? Aí, ou seja, que seria mais fácil. Tem bicho mais. Pelo rio. E dá acesso a todas as áreas, né? Só fazendo um adendo e ligando com o começo do ano, que nós havíamos discutido a questão da regionalização do Brasil, né? E aí cada região, o Brasil é dividido em 5 regiões, porque ele tem que ter basicamente 5 olhares diferentes. Os desafios são diferentes. Os climas são diferentes. Os climas são diferentes. Então, por exemplo, a gente até ilustrou dentro de sala de aula a questão do transporte dos estudantes, né? Que muitos utilizam as embarcações, né? Da mesma maneira que nós nos deparamos aqui em Uberaba, por exemplo, com os ônibus, né, amarelo e com a faixa preta escolar, né? Lá são embarcações que são na mesma cor, né? Ou seja, financiados pelo governo para poder dar acesso aos ribeirinhos que moram distantes da escola, acesso à educação. Filipão, quer falar alguma coisa? Da pecuária, intensiva e extensiva, para mim é o mais interessante, né? Sempre gostei. E a intensiva é quando é usado mais o uso de tecnologia, o gado fica confinado, fica preso. A maior produtividade. É focado em mais ganho de massa para vender. Exato. É a questão da produtividade. O animal engorda mais rápido, né? E a extensiva é quando o gado fica solto e geralmente não usa tanta tecnologia. Tem menor também produtividade. Tem menor produtividade. Maior uso no sistema extensivo. Maior uso de mão de obra, menor uso de tecnologia, menor a produtividade. Já no intensivo, mais uso de tecnologia, maior a produtividade. Sim, tem a agropecuária intensiva também, que é monocultura, não é? A agricultura, né? A agricultura também segue a mesma linha, né? Em grandes lotes. Exato, a gente tem aí na agricultura os latifúndios, são grandes propriedades rurais que utilizam tecnologia, né? Tecnologia, sistemas de irrigações sendo lançados. Discutimos sobre a questão do papel da agricultura familiar e do agronegócio.
Também, a agricultura familiar, ela usa pequenas propriedades e sustentam, elas mandam o alimento para cidades, varejos. É importante para o mercado interno. A parte de hortifruti, né? Agricultura familiar. É agricultura familiar. E tem mais variedade de alimentos, não é só uma coisa. Que é o sistema de policultura. E também eles produzem para si mesmos e para vender para os outros. Primeiramente para para consumo próprio. Primeiramente, a agricultura familiar, ela produz para eles mandam vendem para o mercado de... o mercado, né? Pro comércio, Nada para pro mercado. sobreviver, né? Para sobreviver, né? Porque a pessoa ela vai plantar o que ela come. E aí, até pelo fato dela plantar o que ela come, ela vai plantar uma variedade. Essa variedade é o que a gente caracteriza como policultura. Né? E ela, óbvio que ela vai plantar mais. A gente fala de um sistema de subsistência, porque a gente parte do princípio de que eles estão plantando para se alimentar. E o excedente, eles vendem justamente para também suprir com as outras necessidades, né? Para ter sustento. Para ter sustento. Eles não vão muito para a cidade para comprar frutas, essas coisas, porque eles também têm a própria casa. Exato. E aproveitando, já que eles não vão à cidade, mas eles vendem os produtos produzidos na cidade, eles moram mais próximos Da da cidade. né? O que a gente chama Pra de cinturão facilitar. verde, né? Da agricultura. E aí, meninos? Eu Que queria mais? falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu sobre a região norte, que eu achei... Nordeste, perdão. Que eu achei muito interessante porque... Quem vê de fora pensa que a região nordeste tem sempre o estereótipo de lá ser muito seco, lá ser muito pobre, mas quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que não era. A gente também está entrando dentro das sub-regiões da região nordeste e, por exemplo, na Zona da Mata, a gente descobriu que lá é uma sub-região muito rica, tem diversas fontes de economia, por exemplo, turismo, até por conta da sua forte. assim. A gente tem que destacar bem que o turismo, até por muito chamado de indústria do turismo, porque gera emprego da mesma maneira que a indústria. Muitas cidades, desculpa ter te interrompido, mas Tranquilo. vou lembrar que muitas cidades vivem só de turismo. Sim. O Rio de Janeiro, a cidade, a capital, a capital Rio de Janeiro, ela é uma cidade que vive do turismo, principalmente. Né? Não que ela não tenha indústria, mas o carro-chefe É o turismo. é o turismo. E vai muita pessoa de fora para conhecer. Do mundo, né? A mesma coisa entra na questão do Nordeste. Muitas cidades do Nordeste, por exemplo, Porto Seguro, são cidades ali também no litoral que vivem do turismo. E também, entrando nesse papel de indústria, a gente tem que lembrar que as indústrias, elas estão procurando um lugar onde o custo de vida é mais barato. O custo de produção é mais barato. Que é, consequentemente, o custo de vida é mais barato também. Então, eles vão querer pagar um salário mais baixo, onde o custo de vida Não é tão alto. não é tão alto. Sim, porque em grandes cidades, como metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, eles vão procurando outros lugares. Sim. Por exemplo, a BYD, ela saiu de São Paulo e está indo para o Nordeste. Nós comentamos, ela nem está saindo de São Paulo, ela está vindo para o Brasil, e ela já está se instalando numa fábrica que era da Ford, quando a Ford saiu de São Paulo e foi para da Grande São Paulo, né? Porque a Ford, na realidade, é de São Bernardo do Campo, que faz parte da metrópole, a Grande São Paulo, porque é a metrópole. A gente não está falando só da capital, do município São Paulo. Estamos falando da metrópole, porque é outro assunto que a gente já discutiu em sala de aula. Então, ela está se instalando numa estrutura, reformando e ampliando uma estrutura que era da Ford, porque é o fenômeno da descentralização, né, do dinheiro que você está comentando. Né? As indústrias saíram de São Paulo porque o custo de vida está muito caro, a especulação imobiliária, então os terrenos são extremamente caros, então as indústrias estão vendo oportunidade Em outros locais. de outros locais. Né? A tecnologia de hoje em dia, a globalização, terceira revolução industrial, lembra que a gente comentou? Ela está favorecendo o transporte e a comunicação mais eficiente. As indústrias estão podendo se instalar, digamos, em lugares
distantes do centro de consumo, porque vamos lembrar de São Paulo, a metrópole paulistana. São quantos milhões? Alguém lembra? São 12 milhões. Quase 12 milhões de habitantes. É muita gente, é muito consumo. Mas agora elas podem se instalar num lugar mais barato. Num local mais muito pequeno, né? Pra E aí lembra da 12 briga pessoas. dos municípios? Lembra do nome? Guerra Fiscal. Guerra fiscal. Né? Sim. Que é justamente os municípios querendo oferecer. Mas dinheiro. Quem vai oferecer melhores Melhores condições, condições. isenção de impostos, terrenos. Você deu até exemplo daqui de Patos de Minas. Não, nós demos exemplo de Uberaba e de Uberaba e Passos. Passos. Né? Que é da cervejaria. Isso, da cervejaria. Da Exato. cervejaria Nós demos Heineken. esse E exemplo inicial. Uberaba queria oferecer mais, aí Mas Passos não ofereceu deu. mais. Faço os oferecimentos. O que mais? A gente pode lembrar da rede urbana também. A rede urbana. Verdade. Porque aí as cidades elas vão tendo contato umas com as Vão outras. se ligando, né? Aí tem a comunicação, o transporte, as rodovias. As cidades se relacionam. Eu até brinco em sala de aula que as cidades elas não são uma ilha. Uma depende Sim. da outra. Depende. A gente comparava com as redes sociais, até quando eu comecei o assunto, a gente falou sobre rede, né? Mostrando uma tela, uma rede, que o entrelaçado, né? As linhas ligando e se entrelaçando eram justamente os entrelaçados. As cidades. E a linha representa os meios de comunicação, o transporte. E as cidades, elas se relacionam uma com a outra, não tem jeito, né? É legal também lembrar da hierarquia urbana. Sim. Acabando de falar que a gente falou da grande metrópole, que é São Paulo. Falamos da rede urbana. Da né? rede urbana, nacional, que grande metrópole nacional. A hierarquia urbana, se eu não me engano, é o grau de influência das cidades entre si. E Não é em termos de política. não em termos de política. de influência- Em termos de influência... Assim, de influência econômica e cultural. A Grande São Paulo, a Grande Metrópole Nacional, ela tem o nome nacional também porque ela não influencia só dentro do país, ela influencia de fora também. É lá onde cedia muitas multinacionais, a sede delas. Se eu não me engano, você deu o exemplo do banco. As matrizes dos As bancos matrizes do banco. dos no bancos Brasil, ficam lá. assim, de bancos internacionais, até dos bancos que são nacionais, as matrizes, né, os centros administrativos ficam justamente em São Paulo. A Avenida Paulista. ela é um exemplo ela é um exemplo icônico em relação à instalação das suas sedes aqui, né? O escritório, né? Fica tudo praticamente, tudo na Avenida Paulista, praticamente, não toda, mas praticamente. A gente pode lembrar da conurbação também, Verdade. que é quando... Característica das Metrópoles. A gente pode dar meio que um exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, que são duas cidades muito grandes e meio que mais conhecidas do Brasil, que elas estão crescendo tanto que... são as duas maiores metrópoles. Tô indo pro lado das aí rodovias. sim, E vão virando. acabar se juntando. Aí a gente sai da metrópole e entra Na megalópole. porque elas estão se estendendo pela rodovias. Presidente Dutra, né? Que é a principal rodovia que liga, né? A gente pode levar um exemplo também de quando a gente vai para São Paulo, de São Paulo aqui para Uberaba, quando a gente está saindo, a gente vê mais cidade, mas quando a gente vai chegando pro lado aqui de Uberaba, a gente consegue ver... a gente consegue ver mais área rural. Lembrando que a gente diferenciou bem município, Sim. né? Que é onde a prefeitura administra, uma prefeitura administra. E dentro do município ela é dividida em 2 espaços geográficos, né? Lembrando que tudo que a gente discute o conceito de espaço geográfico. Então a gente tem o espaço urbano e o espaço rural. Né? Inclusive em São Paulo, quando a gente entra não tem espaço rural, não tem lugar pra ter. Então, tipo, a gente nem sabe quando a gente entra em São Paulo, entra Quando em você está outra no município de cidade. São Paulo, você já entrou em outro município vizinho, né? Porque a tipo, malha urbana... Não tem, tipo, uma Não tem separação. É, tipo, muito conurbado. Conurbados. Porque você não sabe quando você entra em São Bernardo, você sai de São Paulo.
É coisa de muito Belo Horizonte, Confins. O BH São também. Paulo tá ficando tão grande, tá tendo até mais dificuldade de moradia, aumentando a poluição também, os valores, sim. Tá dando muito Também não Tem. tem Aham. O reflexo dela é a descentralização industrial mesmo. morar. Não tem lugar pra morar, porque as pessoas vão Tá tendo... Não tem- só as indústrias, mas as pessoas também estão querendo Tendo- o quê? Sair de São porque Paulo. Aí o custo de vida lá em São Paulo cresce é muito alto. Aí crescem as cidades médias, se tornam Sim. ainda mais médias, né? São Paulo tá dando um custo de vida tão alto que as pessoas estão tendo mais dificuldade de viver lá. E estão procurando ir para cidades próximas de São Paulo, mas não na parte... No centro. É, isso. interior. Isso também vai ajudar, como tem muitas pessoas, pode ter problema de poluição também, trânsito maior. Poluição no ar, do sol. Criaram até Pode ter... Criaram Tem o rodízio. Rio Tietê. Aham. Criaram o rodízio. Rodízio A gente está lembrando também. bem a questão de uma Rodízio, estratégia para melhorar a locomoção, né? Assim, Um exemplo de E ainda poluição. ficou muito cheio. e ainda Fica continua muito gasol, cheio. né? Se você vai ter um compromisso, uma hora, você tem um horário, você vai ter que sair 2 horas antes, mais ou menos, pra conseguir chegar no horário certo por causa do trânsito. É muito difícil. E, tipo, tem o Rio Tietê, que é o rio, tipo, mais poluído, poluído. muito sujo. Sim. E começaram a fazer uma limpeza nele. Com a balsa. Não só do Brasil, mas Do mundo. O primeiro é Rio Grande. Não, Ganges. o Ganges Ganges lá na Índia. também tão poluído, Também. né? Na Índia também. Na Índia. Que mais? Assim, vamos entrar na questão curiosidade? Vamos. Porque acho que para todos os assuntos vocês sempre tiveram curiosidade, assim, curiosidade, assim, como a Laura comentou agora há pouco em relação ao Nordeste, que foi uma surpresa, né? Fala assim, nossa, mas o Nordeste não é pobre, né? Não, o Nordeste a gente sabe que ele é subdividido em 4 regiões, e você tem regiões mais ricas, né? Uma região que é mais rica que é qual? A Zona da Mata. Zona da Mata, Mata. né? Que tem uma diversidade muito grande de atividade econômica, mas também tem uma precária, O sertão. que é o sertão nordestino, né? Então, assim, que foi uma surpresa, né? Para muitos ali foi, não, mas é assim. Porque Mas que mais que surpreendeu vocês? O Planalto da Borborema me surpreendeu, porque além dele não deixar passar umidade pro sertão, que ali é a sub-região agreste, ele tem, por ter altitude, ele tem o plantio de uva, que tem um clima mais úmido por causa da maritimidade. Da maritimidade. E é mais frio. A gente discute desde o começo do ano o conceito de maritimidade Ele consegue e fazer continentalidade com a que todo momento, porque tudo no Brasil, reforçando que a gente está estudando somente o Brasil esse ano, E ele consegue fazer até que a umidade fique, ele não passe pro... não passa para o interior, o sertão nordestino. Interessante. E aí, como é a região de Planalto, né, de uma altitude, Diminuem. A temperatura é mais amena. o que se planta? Uva. Uva, né? Então a gente tem plantação de uva no Nordeste, que eu acho que né? muitas pessoas não sabem. Turismo do inverno, em cidades E que tem festivais de inverno. festival de inverno. Porque é uma região que, tipo, muito... Sim, dentro do Brasil, do clima que tem nas regiões em volta, é uma parte mais fria. Verdade. Até Tem que o Brasil é imaginar que muito lá mais no quente. Nordeste se planta uva. O Nordeste tipo, que tem tanto estereótipo de ser uma mais região quente. muito seca. Quem ia pensar que tem uma região muito quente? Quem ia pensar que ia ter festival de inverno? E a gente É pode muito pegar interessante. também O Rio São Francisco, que passa lá no sertão. Nasce aqui, né? Nasce aqui em Minas e vai até lá em cima e deságua lá também. E em volta do Rio São Francisco a gente tem plantações de frutas tropicais, porque elas não pegam fungos, evita. Não tem umidade Não tem no ar. umidade do ar, né? elas têm a umidade do Rio São Né? Francisco. Então, em pleno suficiente. semiárido nordestino, se planta frutas tropicais. Manga. Na Até parte comentar, a do gente Rio. até fez um adendo dentro de sala de aula, que agora com o aumento das tarifas do Donald Trump, uma das atividades econômicas que foram afetadas foi um dos produtores
de manga e dessa região. Porque essas plantações são voltadas para exportação. Porque são frutas de ótima, Qualidade. não tem umidade Não tem umidade para elas no ar, né? né? E aí a água do rio é utilizada justamente, Para irrigação. além da questão do solo, né? Isso é como se fosse uma atividade econômica, né? Então, eles pegam as plantas, essas frutas, e vendem pro exterior. Porque são frutas de ótima Qualidade. Tanto você falou que também tem uma pecuária extensiva, né? Lá nas margens dos rios. Sim. Porque extensiva extensiva. e intensiva. Intensiva também. O extensiva na região árida, né? Do semiárido. Um pouquinho mais longe do Rio São Francisco. As margens Porque é do São perene, Francisco. né? Que é o rio perene que não seca. Exato. Porque lá no interior do sertão tem rios também. Só que eles são intermitentes. Que eles acabam secando, né? No verão ou no inverno. No verão, né? No inverno eles secam porque não tem chuva. Porque Né? não tem chuva. E no verão eles enchem. Uhum. E Esses aí- rios aparecem. Né? Lembrando que quando a gente fala do semiárido, você pode ficar aí de 2, 3 anos sem chuva. É. As chuvas acontecem? Acontecem, mas Sim, assim, mas são pancadas de chuva que são muito raras e são pancadas de chuva. Então a água vem, cai e depois eles ficam longos períodos sem chuva. Uma coisa que É uma legal característica da chuva da região. Uma coisa que é legal lembrar também é que tanto o Agreste, tanto o Meio Norte, que a gente não tinha comentado, ambos são zona de transição, possuem mais de um clima. Tanto que o Agreste possui o clima da Mata Atlântica e a vegetação da Mata Atlântica e a vegetação da Caatinga. E o clima tropical úmido e o clima semiárido. A região do Meio Norte, a sub-região do Meio Norte, também possui vários tipos de vegetações, o cerrado, Aí é uma a floresta transição. amazônica e a caatinga, que tem o nome de Mata dos Cocais. Essa E já não é um transição. assunto novo do Nordeste, nós já havíamos estudado sobre ele quando a gente falou da proposta de regionalização geoeconômica, Geoeconômica. Sim. né, É. do Pedro Pinto. Pedro Pinchas. Pinchas. Sim. Que é aquela que divide o Brasil em 3 regiões, né? Ele, que não ele respeita os divide, limites ele tem, políticos. aí é o geoeconômico, mas o do Pedro Pinchas é a divisão do Brasil em domínios morfoclimáticos, né? Que aí ele, Verdade. lá no Maranhão, Piauí, você tem ali uma faixa de transição da Caatinga, do Cerrado, Do e Cerrado da e Floresta da Floresta Amazônica. Amazônica. Ali forma-se, dessa transição, forma-se uma vegetação específica que é A Mata dos a mata Cocais. dos cocais, não é? Sim. E tem também... Estudamos sobre, a gente estudou sobre a regionalização geoeconômica, certo? De Pedro Pinchas, certo? Fazendo uma correção aqui. E a gente estudou os domínios morfoclimáticos, que é uma proposta de Aziz Absaber, que faz essa divisão, essa regionalização morfoclimática, né? Então, quando a gente falou sobre o domínio morfoclimático, que é essa regionalização feita por Aziz Absaber, a gente falou sobre a mata, a faixa de transição, que é chamada de Mata dos Cocais. Só que a gente também comparou com a regionalização proposta por Pedro Pinchas, que divide o Brasil em 3 regiões. E lá na região, no sul do Maranhão, ainda é considerado que por ele centro-sul, por causa do Cerrado, mas metade, que é o lado leste ou oriental do Maranhão, que é vegetação de Caatinga, do lado ocidental do Maranhão, que é Floresta Amazônica. Então, o oeste dela é Floresta Amazônica, o leste dela é a Caatinga e o sul do Maranhão, a presença do Cerrado. Então, a gente cruzava as informações, até a gente trocamos os nomes aqui um pouco dos autores, mas o domínio morfoclimático é uma regionalização de Aziz Absaber e Os os complexos regionais, os geoeconômicos de Pedro Pinchas, que tem até o nome do Centro-Sul. Isso. Já não tem 5 regiões. São 3. E outra característica importante, Que não respeita os limites políticos. ele não respeita a divisa dos estados, né? Ele se baseia muito na
questão dos fatores naturais, que estão ligados aos fatores econômicos, históricos. Teve uma coisa que eu reparei também, que em todas as regionalizações que a gente viu, o Nordeste é tipo um dos únicos que tá sempre com esse nome. Que ele não se mistura com os outros. Exato. Porque ele é muito característico. Ele tem uma vegetação, Muito bem um clima lembrado. muito forte, que não é muito... Por isso uma regionalização. É. Porque ele tem um conjunto de fatores, né, de características climáticas, econômica, vegetal, que dá a ele ali uma diferença. Por isso que o Brasil é dividido em regiões, né? E por isso também que a região Nordeste é subdividida em 4 também, né? Porque acaba tendo 4 climas diferentes dentro de uma Exato, região só. Exato. Que é muito característica e muito diferente dos outros climas e vegetações do Brasil. Mas é muito bem lembrado pela Dudinha, porque a gente estudou os conceitos de regionalização e nós vimos a regionalização oficial do Brasil, do IBGE, né? Nós também analisamos a regionalização do Pedro Pinchas, a geoeconômica, Da Maria Laura e Milton Santos. Isso. e Milton Santos, né? Que é o 4 Brasis. 4 Brasis. Né? Então a gente analisou em salas propostas, a oficial e as propostas feitas, e todas, obviamente, dentro de um contexto histórico. Também. Né? Histórico e econômico também. Milton Santos, por exemplo, na regionalização 4 Brasis, ele se baseia nos fatores, quem lembra? O que mais? Tecnológicos. Tecnológico. Ele já Da vai primeira falar da Revolução questão Industrial. da terceira revolução industrial, porque ele já vai falar de cidades mais conectadas. Então, a maior concentração de tecnologias e conectividade com o mundo é os 4 Brasis. Os 4 Brasis, ele se baseia nisso. E aí, tanto que ele cria, ele junta nessa proposta de Milton Santos e Maria Laura, eles criam a regionalização Concentrada. que é junto o sul O sul. Sul e o o sudeste. sudeste. Aí, E a gente falou de São Paulo, que é a grande metrópole nacional. É legal a gente lembrar também que São Paulo, lá tem um festival que completou esse ano, se eu não me engano, 90 anos, de amizade, podemos dizer, entre a cultura japonesa e o Brasil, porque é o país que tem mais número de japoneses fora do Japão. o Japão. Que eu Bem acho muito lembrado. legal, porque é muito, podemos dizer, amizade, um laço muito Sim. bom. Porque é legal a gente ter pessoas de fora do Brasil, em maior quantidade, e é muito cultura diferente, tem muita... a culinária também, por exemplo. E a importância econômica, né? O Econômica papel também. dos japoneses dentro do Brasil. E eu acho que o Brasil é um país muito miscigenado. Então não tem só japoneses, tem italiano, português, várias culturas. Sim, então a gente pode ver que o Brasil pode ser considerado um dos países que tem mais tipos de culturas diferentes. E nisso a gente pode entrar sobre o fato da grande metrópole nacional, que você até comentou em sala. Que se a gente for para São Paulo, você vai achar todo tipo de culinária lá, Vai. todo tipo de cultura Onde a lá. gente reforça que a hierarquia urbana ela não está baseada em fatores políticos. Culturais. Está baseada Culturais. em fatores culturais. E se você quiser, vamos supor, uma comida italiana de verdade, boa, você vai vai achar lá. Você vai achar em São Paulo. Você pode até achar aqui em Uberaba, mas não vai ser de uma tradicional. qualidade tão boa Não quanto tão a gente pode diversificada, achar diferente, né? em São Paulo. É igual a comida oriental, comida Sim. japonesa. Você tem bastante Verdade. restaurante em Uberaba. Mas, às vezes, você acha um prato Tradicional. mais tradicional, Lá em você São vai achar em Paulo. São Paulo. Até tem a... Japonês, coreano, né? Italiano, português. E tem grandes restaurantes lá. Tem. Muitos famosos. Como é que tem uma rua, avenida, não sei, que é a avenida eu sei que qual tem, que ela é toda decorada com Galvão Bueno, Galvão Bueno, que ela é decorada com coisas da cultura japonesa, A coreana. 25 de março também pode ser considerada meio que uma rua assim. Porque Tem muito tudo, né? tem de tudo. Tem principalmente comércio. E vocês lembram a origem, já que vocês tocaram sobre a liberdade, vocês lembram a origem da liberdade? Sim. Posso falar? Era
que um escravo Ali iria era um ser bairro, ali enforcado. a origem da palavra liberdade é porque aquilo era uma região que tinha muitos escravos. escravos. E um escravo iria ser enforcado, só que tentaram de primeira não foi, de segunda, eu lembro, também não tinha dado, e na terceira começaram a gritar liberdade, liberdade, e aí deu esse nome de liberdade por conta disso. O Hoje, escravo acabou morrendo. e a gente... Mas Isso, tem uma estátua na Praça da Liberdade. Então, assim, só para isso reforça uma coisa que foi dita em sala de aula, que é a questão da diversidade étnica que existe no Brasil. Então, a gente vê que hoje a Liberdade ele é um bairro oriental. Eu falo oriental porque não é só japonês, ele também é coreano, ele é chinês também, né? Mas a origem do bairro, o próprio nome, é sobre a um escravidão. período da a escravidão. período triste, Principalmente né? das pessoas que são afrodescendentes, que vieram da África, né? Sim. Pra escravização. Então a gente pode falar que lá é um lugar muito importante pra gente relembrar das histórias antigas brasileiras. E lá também tem muitos museus importantes também, lá em São Paulo. Tem muita informação. Você não iria achar aqui em Uberaba, mas iria achar lá em São Paulo. Tudo se acha lá, né? O que não acha lá, né? Por ser muito grande referência nacional. Sim. Essa é a pergunta, né? O que não é? Você até comentou, Tucano, que quando os artistas internacionais vêm fazer show aqui no Brasil, eles fazem ou em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Porque, novamente, reforça a questão de que a hierarquia urbana ela é voltada à influência não é só cultural e nacional. econômica, e não política. Porque lá eles também podem alcançar um número máximo de pessoas. São muitas O pessoas. maior número consigo. A gente parte do fato de que São Paulo é uma é uma mega cidade, por ter mais de 10 milhões de habitantes, pelo fato de ter 10 milhões de habitantes. Sim. Esses 10 milhões de habitantes fazem com que a economia ali seja muito aquecida. E se torne referência econômica e, consequentemente, cultural. A gente pode levar em consideração o show da Lady Gaga, que alcançou muitas Exato. pessoas. Lady Taylor Gaga, Swift. Taylor Swift, Sim, Shawn Mendes, Madonna, sim, por aí Bruno vai. Mars. Alcançou, eu acho que mais de 1 milhão de pessoas. Legal que se deixar aqui, a gente vai falar o dia inteiro, que tem bastante coisa que, Pois graças é. a Deus, fico muito feliz que vocês foram umas esponjinhas, vocês absorveram bastante coisa, né? E isso aqui é maravilhoso. A gente vai fechar aqui, né? Porque senão a gente fica o dia inteiro falando. E parabéns a vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por quem que agradece. nos assistindo, né? Obrigado a vocês por esse feedback. A gente que agradece. Gente, obrigado por assistir até o fim. Tchau, tchau. Muito obrigada.